Olá! Vamos iniciar mais uma aula de arte. Para quem não me conhece, te convido a ler o primeiro slide da nossa aula. Eu sou a professora Vanessa. O tema da nossa aula de hoje é Arte, Cultura e Sociedade. Essa aula é específica para a primeira série do ensino médio, aula de número 18. Vocês devem lembrar que na aula anterior nós falamos sobre arte e subjetividade. E hoje nós vamos falar sobre arte, cultura e sociedade. Por que esse tema é importante? Vocês sabem me dizer? Hoje a gente não vai ter muito tempo para conversar sobre algumas coisas, porque eu trouxe várias informações para a gente ler junto. E eu já quero te convidar a ler o primeiro slide comigo. Acompanha comigo lá. Na arte, traduzimos não apenas uma porção de nossa subjetividade individual, mas também imprimimos algo do tempo em que vivemos. Seja este detalhe voluntário ou não, o fato é que a arte é um registro histórico e pessoal da experiência humana, produzida através de um ou mais indivíduos. Muito frequentemente, ela possui clara dimensão social. É neste sentido que cumpre esclarecer de que forma a arte influencia no comportamento da sociedade. Podemos começar dizendo que o próprio conceito de obra de arte pode ser considerado uma construção social. Olha que informação importante. Primeiro, nós falamos da importância da subjetividade, de que cada sujeito cria uma obra de arte e aprecia uma obra de arte a partir de suas próprias experiências. Mas outra informação a gente começa a trazer na aula de hoje. Essas experiências estão atreladas à vida na sociedade. Então, de certo modo, a sociedade influencia o nosso modo e maneira de ver o mundo, consequentemente, de criar uma obra de arte. Porque nós estamos dialogando, gente, com o meio social em que nós vivemos. Ah, professora, e aquele discurso sobre individualidade? Continua valendo. Porque nós experienciamos o mundo de uma forma diferente da do colega, por exemplo. Nós estamos, claro, em contato com a sociedade. E vejam que coisa importante. Por que isso é importante, professora? Bom, gente, nós nascemos numa sociedade, a sociedade brasileira, que todos nós falamos português. Consequentemente, a minha linguagem é a língua portuguesa. Isso quer dizer que eu me comunico com o outro a partir de uma língua que é construída histórica e socialmente, que tem as suas diferenças. E é através dessa linguagem que eu consigo me comunicar, por exemplo. Tá, professora, e o que isso influencia na arte? Bom, a arte, gente, ela é uma forma que nós utilizamos para nos expressar, para nos comunicar de alguma forma, para que nós possamos falar para o outro aquilo que as nossas palavras não dão conta de expressar. É quando as palavras são insuficientes, eu costumo dizer, que nós criamos uma obra de arte. É quando eu não consigo mais me expressar como eu gostaria, que eu vou lá e produzo uma fotografia, ou um poema, ou cinema, ou uma dança, o teatro. Então nós estamos dialogando o tempo todo com a nossa cultura, com a nossa sociedade e dialogando o tempo todo com o que nós experienciamos juntos e sozinhos, porque nós somos incapazes de viver sozinhos no mundo e quando nós nascemos, nós já nascemos dentro de uma sociedade que tem os seus costumes e formas de ver e de valorizar o mundo. Então, consequentemente, nós vemos e valorizamos o mundo a partir da cultura com a qual nos relacionamos. Da cultura que nós nascemos, não é verdade? Olha que complexo. Mais uma vez a gente pode convidar o professor de filosofia, sociologia, história, agora também de língua portuguesa. E os outros, com certeza, a gente pode trazer aí para discutir sobre isso, porque nós estamos falando de sociedade, de cultura, de arte. E nada disso se separa no mundo. Embora a gente tenha aprendido a colocar as coisas tudo na caixinha, agora nós estamos sendo estimulados a tirar tudo da caixa e misturar as coisas, porque assim é a vida, não é verdade? Bom, gente, vamos passar para o próximo slide, porque eu adoro falar, senão vou me perder no tempo. Mas eu quero compartilhar uma informação importante com você. Isto acontece, olha lá, porque ela nunca está isolada no tempo e espaço. Ela dialoga com a audiência. Ela quem, gente? Lá no slide anterior, a arte, tá bom? Por vezes estabelecendo um desafio claro às preconcepções do interlocutor. Em última instância,
Pode-se discutir através de uma obra de arte até mesmo a forma e o papel que a própria exerce no mundo. Afinal, ela é mais do que reproduzir o que se vê ou expressar uma condição íntima. As artes desvelam a relação do autor com a sociedade e, por vezes, a forma como é recebida diz muito. Neste caso, sobre aquele que a interpreta. Então é nós, né? Nós que observamos. Nunca necessariamente precisa ser sempre o produtor que está dizendo alguma coisa, sempre o criador da obra, mas o que é que eu percebo quando aprecio aquela obra de arte? Com quem que eu estou dialogando? Com o quê? Tá? No próximo slide, acompanha lá a leitura comigo, é extenso, mas é uma informação importante. A arte, como via de expressão, é algo universalmente reconhecido. Neste tocante, muitas vezes estaremos falando de expressões ligadas aos movimentos de caráter político e social. Pense no rap norte-americano, que surge como denúncia da condição negra periférica daquela sociedade. O nosso tropicalismo, já falamos sobre o tropicalismo nas nossas aulas, não esqueçam, não era menos político, batendo de frente com temas da moral e comportamentos tradicionais. Este é um caso particular em que também a estética musical era tratada de forma revolucionária. Enquanto o Brasil vivia os anos sombrios da ditadura, artistas como Geraldo Vandré reverberavam em suas canções a resistência social. É claro que os fenômenos contra-hegemônicos e a favor da liberdade não eram, olha que informação importante, exclusividade nacional. Nos Estados Unidos, músicos como Bob Dylan, Bruce Springsteen e Nina Simone aliaram a sua voz a movimentos importantes da sociedade. Acompanhe comigo a leitura do próximo slide. O cinema é outra expressão artística onde podemos encontrar esta relação. O filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, por exemplo, satirizava de modo aberto o nazismo, o fascismo e seus líderes. Igualmente, a literatura é rica em exemplos. E aí nós temos dois exemplos de duas obras que a professora particularmente adora. Os Miseráveis, de Victor Hugo, ou O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, fazem um recorte de seu tempo. Portanto, a arte pode ser crítica e denunciar os sofrimentos de um povo. Ela pode ser o clamor por esperança de dias melhores. Com isso, ela desperta e mobiliza o corpo social. É claro que há ainda outros papéis que ela pode exercer. E aí a gente poderia ficar discutindo, se fosse na sala de aula, eu ia adorar fazer isso, né? O que a arte pode promover enquanto debate social, político e cultural na nossa atualidade. E aí, gente, nós vamos rever agora as obras de arte que nós vimos na aula anterior sobre arte e subjetividade. Lembram que elas traziam uma legenda? O que você vê? O que você sente? Vamos saber o que cada uma dessas obras estavam discutindo no tempo em que foram criadas, e aí eu peço desculpa para vocês, a gente vai passar rapidinho lendo os slides, a gente não tem muito tempo, mas é um exercício, tá bom? Te convido agora a ver a primeira obra. Quadro número 5 de Jackson Pollock. A obra de arte, fruto de uma relação corporal do artista com a pintura, nasce da liberdade de improvisação, do gesto espontâneo, da expressão de uma personalidade individual. As influências do automatismo surrealistas parecem evidentes. Aí estão a mesma ênfase na intuição e no inconsciente como fonte de criação artística, embora permeada por uma forte presença do corpo e dos gestos. Os emaranhados de linhas e cores que explodem nas telas de Pollock afastam qualquer ideia de mensagem a ser decifrada. Olha o que é que ele está rompendo. Eu não quero dizer nada com a minha obra de arte. Ela não precisa estar na parede para ser pintada. Eu posso colocar um quadro no chão e respingar tinta nela. E ela vai criar uma imagem que ela é livre. Interessante, não é? Vamos para a próxima imagem. Dadaísmo. Você já deve ter estudado sobre isso, se não estudou. Dadaísmo foi um dos movimentos de vanguarda do início do século XX. Seu nome é derivado da palavra Dada,
que pode ter múltiplos significados e olha que interessante, não significar coisa alguma. Eu adoro isso. Surgiu em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial como um movimento de contestação dos valores culturais, contrário à racionalidade, e a arte acadêmica privilegiou o nonsense, a ausência de significados, e defendeu a arte espontânea. Nós já vimos essa imagem, Marcel Duchamp. A próxima imagem, número 7, Iris de Vincent van Gogh. A maioria de nós gostaríamos de ter uma obra de Van Gogh na sala de casa, porque são obras belíssimas que representam a beleza do mundo, a gente poderia assim dizer. Em San Remo, Van Gogh criou quase, olha lá, 130 pinturas. Na primeira semana, começou a pintar írises, que são lírios, trabalhando a partir da natureza do jardim do asilo. São obras que ele via, né? São obras que representam a natureza que ele via no asilo. Olha que interessante. E aí ele começa a pintar isso, e tem mais de 130 quadros a partir dessa experiência que ele viveu, tá bom, gente? A próxima imagem também é uma imagem que eu gostaria de ter na sala de casa. Claude Monet é o principal e mais dedicado representante do movimento impressionista. Sempre preferiu a pintura ao ar livre, não importando as condições climáticas, com a finalidade de capturar todos os efeitos da natureza. Hoje a gente consegue fazer isso com a fotografia. Na época ele pintava várias representações do mesmo lugar em horários diferentes, porque eles estavam captando o quê? As impressões da luz. Olha que coisa legal! A próxima imagem, Francisco de Goya. Esse aí eu já não sei se eu gostaria de ter na minha sala. É uma imagem que a princípio nos causa terror, né? Mas olha o que diz a imagem. O Goya foi um dos maiores mestres da pintura espanhola, foi o pintor da corte e também o pintor dos horrores da guerra, das assombrações do mundo e da vida interior dos homens. Essa imagem, gente, ela representa a mitologia romana, que Saturno era um deus grego do tempo, Cronos, daí a palavra cronologia, avisado por um oráculo que um de seus filhos seria a sua destruição. Saturno resolve comer os seus próprios filhos. Essa é a cena retratada no quadro de Francisco Goya, Saturno devorando um filho. A próxima imagem é este espantoso quadro de Goya, é uma das imagens mais memoráveis da desumanidade do homem para com o homem. Os exércitos de Napoleão ocuparam a Espanha, mas no dia 2 de maio de 1808, os cidadãos de Madrid levantaram-se contra os franceses. No dia seguinte, o exército francês revidou com uma terrível vingança, executando centenas de rebeldes e muitas outras pessoas que eram apenas observadores dos inocentes. 3 de maio de 1888, de Francisco Goya. Faz todo sentido quando a gente ler a informação, né, do que estava acontecendo naquela época. E observem que essa é uma imagem que nós podemos muito possivelmente fazer um paralelo com o que nós vimos no ano de 2020, em vários locais do mundo. E aí, vamos finalizar a nossa aula. Eu gostaria de estar discutindo mais sobre essas imagens com vocês, o nosso tempo é curtinho. Eu trouxe para vocês uma proposta no Exercitando e eu espero que vocês curtam essa atividade. Primeiro, vocês vão criar uma imagem para representar o ano de 2020 que dialogue com as suas percepções e experiências, isto é, com a sua subjetividade. Você pode utilizar o desenho, a pintura ou a fotografia. Ao lado da imagem, coloque a frase: o que você vê? O que você sente? E 3, cite o fato ou acontecimento histórico-social que você se inspirou para criar a sua imagem e faça um texto explicativo sobre a imagem representada. O que ela significa para você. Bom, gente, é isso. Finalizamos a nossa aula de hoje. Eu quero que você, se quiser rever essa aula, acesse a plataforma Eduque, lá vai estar tudo organizadinho por série, temática e disciplina. Bom, gente, é isso. Até a próxima aula. Tchau!